Mais uma vergonha desse time do Flamengo. A gente vai acompanhar aqui agora o que a imprensa vai repercutir dessa partida. Mais uma partida vexatória do Flamengo. É fora Sampaoli, é fora Marcos Braz, é fora Landim, é fora todo mundo. Enquanto nós torcedores estamos de cabeça inchada pela eliminação da Libertadores, pelo time não estar jogando nada, os caras estão fazendo festa, os caras estão indo em programa de televisão, os caras, estão nem aí pro torcedor do Flamengo. É um completo absurdo o que está acontecendo no Flamengo. Uma verdadeira bagunça. É um vice-presidente de futebol que tá mais preocupado lá com a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. É um presidente do Flamengo que viaja para um lado, viaja pro outro e não bota a cara. Uma vergonha o que está acontecendo. Vamos acompanhar aqui agora os comentários dos companheiros aqui, galera. Deixa eu botar o áudio aqui. Vamos lá, se fica aí com o parceiro Gordola, que vai ficar aqui, que eu vou ali largar o Serol. Vou largar o Serol. Ele tira um armador e bota o Vitor Hugo. Aí ele tira o ponto e bota o armador. Aí é diferente. Esse é treinador diferente. Pois é, novidade do Flamengo foi o Luiz Araújo, tá vindo bem, como o Pascoal falou. Dois jogadores sentirem contusões musculares, como a gente lembrou aqui, antes dos 32 minutos. Numa semana em que estavam só treinando, a gente fica pensando, Zé, será que também foi o excesso de treinamento físico durante a semana? Pode ser isso, será? O Arrascaeta parado nesse lance aí. Boa noite, Zé. Boa noite, Xará, boa noite, Pascoal, boa noite, Birne, boa noite a todos que estão nos assistindo. Já não é a primeira vez que isso acontece, né? Teve uma semana também que o Flamengo ficou 10 dias treinando e quando voltou teve lesões musculares, os jogadores reclamaram, o treinador veio a público falando que ele sempre foi um treinador intenso, só que ele precisa entender, né? O que está acontecendo, qual é o tipo de trabalho que ele vem fazendo, porque não é normal. Você tem 10 dias, uma semana para treinar e quando volta você tem 2 lesões musculares. A do Arrascaeta, eu acho ainda que tem um toque do jogador, que acho que é o Vitão, que divide a bola com ele, tem um desequilíbrio ali, aí a musculatura acaba reagindo daquela forma. Não sei se foi uma lesão muscular ou uma contratura, a gente não sabe ainda, né? Depende muito vamos ver o diagnóstico depois do jogo. Mas o do Luiz Araújo provavelmente deve ter sido uma lesãozinha ali, um estiramento por conta do arranque. Mas não é normal, isso dentro da experiência que eu tenho, né? Força o treinamento forçado, treinamento que exige muito dos jogadores. Quando chega no campo, no jogo, é uma outra tensão, uma outra forma de jogar, uma concentração, um nervosismo, e aí você tem a reação do corpo, né, que muitas vezes não aguenta e não suporta a carga de trabalho, infelizmente. Mas aí é a questão, como o Pascoal falou, né, você depois tem que saber administrar, saber que você não pode ficar reclamando muito, porque os poucos jogadores que tem, ou os jogadores que você tem, você acaba sobrecarregando e quando você precisa, ou depende, né, da exigência física deles para tentar sair de uma marcação ou tentar fazer algo diferente, eles não conseguem, né? Aí a gente vê mais uma boa defesa do Kehler, ainda vai ter uma bola no travessão do Wesley, cacetada. No primeiro momento até achei que tinha sido o Kehler de novo, mas não foi no travessão. Uma boa tentativa do Flamengo, que tentou uma pressão no final, mas não saiu do 0-0. Vitor Birner, e essas vaias, Birner, são justificáveis? E são para quem essas vaias? Ou é meio dividido, jogador e Sampaoli? Boa noite. Boa noite a todos, mais uma vez, a todos e a todas que nos assistem. Eu acho que as vaias são um resumo de um jogo outro, como Oswaldo Pascoal e Zé Elias falaram, melancólico do Flamengo. O Flamengo tem um elenco para jogar outro futebol e eu acho que o torcedor vaiou tudo. Vaiou da diretoria de futebol, a atuação dos jogadores, ao treinador, passando pelo gramado horroroso do Maracanã, que obviamente atrapalha bastante, mas não é só por isso que o Flamengo não está jogando bem, porque quando o Flamengo joga fora do Maracanã, o Flamengo também não joga bem. Está vaiando a eliminação do Flamengo da Libertadores contra o Olímpia ainda. Dá para entender, porque por mais que o tempo passe, ela continua sendo, do ponto de vista técnico, inexplicável. Absurdo. Porque eu não vou além disso, para não dizer outras palavras aqui. E talvez ganhe ainda mais força com a vitória do Fluminense no Maracanã, como foi essa semana, né? Fez um bom jogo, fez um jogo espetacular para ganhar do Olímpia com bastante segurança, o Fluminense. Então o torcedor está insatisfeito e eu concordo totalmente com o torcedor. Eu acho que o Pascoal é até otimista,
Porque ele falou, o Flamengo está jogando esperando as finais da Copa do Brasil. Eu não sei se o Flamengo vai jogar bem as finais da Copa do Brasil. Né? Eu também não acho que os jogadores estão esperando. Eu acho que o Flamengo não consegue jogar um futebol que resvale no potencial do seu elenco. E eu também não consigo olhar só para o técnico, apesar de entender, porque os jogadores não executam um jogo que combina com o técnico. E o técnico deve pedir um jogo que combine com o que ele habitualmente fez nos clubes dos quais trabalhou. E aí entra a parte física também, porque o jogo dele é um jogo de muita intensidade, muita marcação alta. Então talvez tenham feito alguma sobrecarga, aumento de carga para o time conseguir fazer isso no jogo, mas o time nem esbarra em fazer isso. Não tem organização para fazer isso. Não tem organização, não tem sincronia, não tem triangulações, aproximação, tabelas, a individualidade não está à altura, nada disso então, combina com o Flamengo. Então a gente está falando do trabalho ou da falta de trabalho da comissão técnica? De tudo. Não, porque eu vou ter que olhar... de trabalho não, porque eles trabalharam a semana inteira. Pois mas um trabalho errado, então. Eu trabalho com qualidade, né? A gente pode discutir a qualidade do trabalho. Mas qualidade teve. Teve trabalho. Foi semana passada, acho que foi semana passada, que o São Paulo deu uma entrevista pós-jogo, foi questionado, ele falou assim, em todos os clubes onde eu passei, eu sempre... os jogadores sempre se adaptaram ao meu estilo de jogo. Aqui no Flamengo, eu estou ainda me adaptando aos jogadores. 31 jogos, 4 meses. Ele começou em abril. São abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? São 4 meses. E o discurso dele continua sendo um pouco... Os jogadores não assimilaram ainda o meu estilo. Com todo... Se você com 4 meses, você não se adaptou ainda ao time, peraí, desculpa. Tem alguma coisa errada. Mas assim... Tem alguma coisa errada. É óbvio que tem muita coisa errada, Zé. Tem, mas peraí, mas assim... Mas não dá pra olhar só pro técnico. Não, mas eu vou olhar pra quem então? Pros jogadores? Sim, que não se adaptaram ao Domenech, tiveram problema com o Paulo Souza. Não com o Dorival dava espaço pelos lados ganhando não se adaptaram, mas não se adaptaram com o Rogério Ceni, mas foram campeões brasileiros com o Rogério Ceni, foram campeões da Libertadores, isso não se adaptaram. Copa do Brasil ganharam um título. Agora, o treinador, que tem 4 meses, vem a público, perde a Libertadores da forma que perdeu, com 2-0. Faltando 30 minutos de jogo, 2-0, o Flamengo estava com 2. O Flamengo não estava com 1-0 contra o Olímpia lá no Paraguai, estava com 2-0. Um em casa e um fora. 2. Tomaram 3 gols, 2 gols de bola parada. Fenômeno. Sabe? 3 então, gols assim, de cabeça. E aí você olha para o Flamengo e fala assim, poxa, quero o Flamengo. O Flamengo não joga, o Flamengo depende a impressão que dá, e eu tenho, a minha opinião é essa. Sabe o que é? Como o São Paulo não consegue colocar a sua forma de jogar, ele transformou o Flamengo igual à seleção argentina. Sabe a seleção da Argentina, quando ele defendeu? Joga a bola nos jogadores, os jogadores tentam decidir jogos. Não dá pra jogar no Barata. E não adianta. Você olha... isso mesmo. Então, mas não pode. Concordo. Não pode, ele ganha muito bem para isso. Ele foi chamado para resolver os problemas do Flamengo e, pelo contrário, não resolveu. Tanto é que teve até preparador físico dando soco em jogador. Né? A gente sabe que o ambiente não é muito legal. Então, assim, o Flamengo não é um brinquedo, não é meu brinquedinho, beleza, eu vou fazer o que quiser, vamos esperar o ano que vem. Não, existem responsabilidades, torcedores. O Gabigol não está jogando bem. Qual é a posição que o Gabigol joga? Ele joga no meio, ele joga atrás, ele joga na frente. Aí fica dependendo do Bruno Henrique resolver os jogos. O Bruno Henrique já é ponta esquerda, já jogou de centroavante, já jogou de ala esquerda, ele já jogou de tudo. Não tem organização, não tem nada. Hoje... eu particularmente, eu acho, né, que o Everton Ribeiro não está jogando porque ele não vai renovar o contrato. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação para o Everton Ribeiro. Ele foi a segunda opção hoje. Ele é o terceiro reserva. Quando tira o Arrascaeta, ele põe o Vitor Hugo, que é um meia, né? Aí sai o Vitor Hugo, ele coloca um armador que seria o Everton Ribeiro. Não, ele embaralha a cabeça do jogador. Não dá para entender esse tipo de situação. O Everton Ribeiro, por mais que tenha problemas, o Everton Ribeiro é uma referência desse time. O time do Flamengo, mas os treinadores... O time do Flamengo sempre foi muito forte quando tinha repetições de escalações. Porque os caras se conhecem e nos momentos difíceis você tem que ter referência dentro de campo, você tem que saber o posicionamento que você tem com a bola e sem a bola, porque esse time do Flamengo é um time técnico. É um time leve, é um time que precisa saber se posicionar quando perde essa bola, porque senão há um desgaste maior, porque os caras são atacantes, eles tocam a bola. Quando o Flamengo não tem a posse de bola, ele tem que correr atrás, como é que faz? Você tem um desgaste a mais. Então, assim, são uma série de coisas e série de problemas que o Flamengo tem hoje, que é muito fruto do trabalho do São Paulo, e não tem o que falar.
Eu sou um jogador. Hoje, os jogadores não são como antigamente, que os caras sentavam e resolviam as coisas. São poucos os que fazem isso. Esse time do Flamengo tem alguns jogadores que ainda são assim. Agora, os jogadores de hoje dependem muito do quê? Da organização tática, daquilo que o treinador prepara durante a semana, daquilo que é feito durante a semana para jogar contra o adversário. O que é feito com o Flamengo durante a semana? Porque você olha, nada. E aí, não, porque é o São Paulo. Ele está fazendo um trabalho ruim. E é natural, bem né, abaixo da expectativa. Quando você tem uma semana, Bernardo, você espera que alguma coisa pinte no campo. Eu tô com o Pascoal. Eu nunca duvidei, nem não duvido da capacidade desses jogadores do Flamengo. São caras vencedores, é um elenco, no sentido esportivamente falando, enorme. Mas eu, depois da eliminação contra o Olímpia, passei a não duvidar também do que eles vão chegar em alguns jogos e não vão fazer nada. Que nada vai funcionar. Como eu estou esperando desde a saída do Jorge Jesus um futebol especial, e houve lampejos com o Rogério Ceni, lampejos com o Renato Gaúcho, logo que ele chega, depois a coisa 7 desanda. partidas iniciais com o Renato espetaculares. Ele aumentou a Lampejos com o Dorival, e o Dorival teve exatamente isso que o Sampaoli falou que ainda está fazendo. O Dorival se adaptou do dia para a noite. O Dorival se adaptou em 4 jogos, porque nos 4 primeiros jogos o Dorival colocou todo mundo para jogar. Sim. Ele colocou todo mundo para jogar. Por quê? Vem cá, joga todo mundo. Jogaram, não conseguiram o resultado, tomou um sacode do Inter. Aí o que ele fez? Agora eu vou montar o meu time. Ninguém vai poder reclamar porque eu dei oportunidade para todos. Sim. Aí puxa, arruma o Gabigol, vem para cá, Pedro joga ali e tal. E com o Everton Ribeiro, joga lá com o terceiro volante. Jogar. Mas não tinha o Bruno Henrique naquela época. Sim, o Bruno Henrique é potencialmente um jogador para não sair do time. Concordo. É mais mérito do Dorival ainda, que não contou com uma peça importante. Exatamente isso. Mas os times do Dorival são mais bem posicionados, principalmente sem a bola, do que era o Flamengo. E ele não podia fazer outra coisa. O Dorival foi perfeito no Flamengo. E quando o Dorival é perfeito, não pode fazer outra coisa, e ele sabe que ele precisa, por exemplo, fechar os lados do campo, porque vamos ser bem diretos aqui. O Flamengo é campeão, não dá para tirar méritos. Um título não é conquistado só pelo que acontece em campo. Fora de campo, o Flamengo é um time que paga salários em dia, que contrata jogadores melhores que as outras equipes, que tem uma gestão financeira muito boa, apesar de ter problemas na gestão do futebol, né? Mas o Flamengo sofreu com o Atlético Paranaense até o jogador do Atlético ser expulso, e o Flamengo ganhou dos pênaltis do Corinthians, do Vitor Pereira, que tecnicamente é pior que o Flamengo. E o Dorival, estou com o Dorival, e o Dorival não podia fazer outra coisa. Qual é a minha conclusão? Depois dessa temporada, disso tudo, eu acho que tem jogadores ali que merecem estátuas no clube, jogadores que vão ser reverenciados para toda a história, mas esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Profunda. Porque quando você não pode mais ter o controle do seu elenco, isso é culpa da diretoria de futebol. Não é só dos jogadores, isso não é uma coisa que os jogadores planejaram, é uma coisa que vai acontecendo naturalmente no dia a dia, de acordo com as coisas são administradas. Esse elenco precisa de uma reformulação profunda. Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo der 2 vareios no São Paulo. Para esse elenco, é pouco. Porque o Flamengo podia ganhar só a Copa do Brasil na temporada, sem problemas. Para o Flamengo, a Copa do Brasil vale muito, porque o São Paulo está numa condição diferente na capacidade de contratação, não no tamanho do clube. E é um título sonhado e inédito. É um título sonhado. O São Paulo não ganha um título grande há muito tempo. Então, para o São Paulo tem um peso enorme. Para o Flamengo, eu acho pouco. E poderia ser o suficiente se o Flamengo tivesse jogado um bom campeonato brasileiro. Uma boa temporada. Uma boa temporada. Se o Flamengo tivesse sido eliminado num jogo, por exemplo, contra o Olímpia, em que o Flamengo foi lá, bombardeou, acertou a trave, pressionou, se impôs, jogou um futebol que resvale no potencial do elenco. Mas foi o contrário. Para mim, a eliminação contra o Olímpia, ela só não é pior do que a eliminação do Flamengo contra o Cabanhas. Aquela para mim é a pior eliminação do Flamengo na história da Libertadores. A segunda pior foi contra o Olímpia. Porque eu achava, e tenho certeza que até os jogadores achavam, que o Flamengo ia ganhar com facilidade ambos os jogos. Faz 1-0. E o Zé fala, quando faz 1-0 no jogo de volta, 2-0, o Olímpia finalizou 4 vezes em gol no Paraguai. 3 de cabeça, uma com um jogador baixo no meio de todo mundo, com os pés no chão, sem ter que pular. Ou seja, eu não sei se eu tenho que abrir, se o torcedor do Flamengo tem que, na próxima temporada, esperar a chegada de um outro treinador para gerar uma nova expectativa, para discutir de novo quem é o técnico. Para mim, ficou cansativo. Ficou cansativo. Se trouxessem o Jorge Jesus, e eu lamento ter que voltar a esse assunto, que não vai voltar, provavelmente no ano que vem,
Você fala, vamos criar alguma expectativa, de repente, tem uma imposição, não sei nem se os jogadores conseguem fazer o mesmo tipo de jogo que faziam naquela época. Mas o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo é enorme. O Flamengo não precisa passar por isso. Né? E a impressão que eu tenho é que os jogadores mandam e não conseguem, e não mandam de propósito e não conseguem, aglutinar como é necessário para o Flamengo ser a primeira coisa. Mas aí eu acho que esse não todos os jogadores, tá? Alguns. Não, concordo com vocês, tá? Foi perfeito na sua explicação. Mas aí eu acho que é o grande erro, né, do Flamengo, é justamente isso. Porque eu tenho muito dinheiro, eu vou lá e contrato o jogador vai resolver os problemas para mim. O futebol, muitas vezes, não funciona assim, porque existem, do outro lado, pessoas que são capazes de organizar uma equipe. Hoje, com a evolução tática e evolução física, você consegue dificultar a vida de uma equipe. É só ver o que o Olímpia fez com o Flamengo no primeiro jogo. O time do Olímpia é muito bom? É sensacional? Não. É limitado? É limitado, tem as suas limitações. O que o Flamengo fez no primeiro jogo? Né? Então, assim, nós temos vários exemplos disso. Só que o que acontece? O Flamengo acha que a todo instante, tá ruim, então eu vou comprar, vou gastar 100 milhões para trazer um jogador, vou gastar 80 milhões. Só que nem sempre isso vai funcionar. Nem sempre você vai ter o plano A que vai funcionar bem. O Cebolinha está jogando bem? Não está jogando bem. Peraí, quanto custou? O que está acontecendo? O dia a dia dele, por que ele não está jogando bem? Se eu pago o salário em dia, se eu dou todas as condições, o Ninho do Urubu é fantástico, um dos melhores do mundo. Esse trabalho tem que ser feito pela diretoria, pelo treinador, por quem? Todos os dias. Pela diretoria, pelos caras que estão todo dia. Assim, aí eu, particularmente, o Pascoal já teve experiência como diretor e sabe que eu vou falar. Você não pode entrar num campo, eu vou tocar num assunto chato, mas assim, você não pode entrar num vestiário e gritar Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar. A tua imagem como diretor para os jogadores é aquela imagem que o Davi Luiz mostrou para todo mundo, olhando e fazendo assim. Você perde o respeito. O Pascoal está aqui como diretor, ele sabe como é a cabeça de jogador de futebol. O jogador de futebol muitas vezes só escuta o diretor de futebol quando o cara tem uma forma diferente de lidar com os jogadores. Porque se você der a oportunidade para o jogador vai querer a mão, o braço, a perna, o corpo todo. Agora, se você alimenta isso, depois você não tem como cobrar. E é difícil isso. E não tem como, Tá fazendo só para pontuar, essa é uma das boas defesas do Kehler, né? A melhor jogada do Flamengo no primeiro tempo do Luiz Araújo. Luiz Araújo, que talvez tenha sido um dos poucos pontos positivos do Flamengo. Uma bolaça do Pulgar, mete uma bola sensacional para ele. Mas o Luiz Araújo não é um jogador para ser titular do Flamengo. O Luiz Araújo? Não é. O Araújo é um bom jogador, mas não é um jogador. Mas hoje foi do nível do elenco do Flamengo. Hoje foi a terceira partida dele como titular. Lógico que ele é o cara pela direita de velocidade, tem uma característica específica ali de atacante que é dele naquele setor, mas... O Luiz Araújo a gente viu começar no São Paulo, né, Birne? E a característica dele não muda. O Rogério que deu de um lado e Davi Neres, que era o grande jogador do outro lado. Mas talvez ele tenha uma disposição... uma vontade de ganhar e de mostrar serviço que muitos jogadores do Flamengo não estão mostrando. A gente vai cair na reformulação do que eu falei. Esse é um jogador que é colocado pelo treinador para ter uma demonstração clara para os outros jogadores do que ele precisa. Né? Essa ajeitada do Pedro aí, vou falar para você, não é todo centroavante que ajeita uma bola dessa, não. Foi a grande defesa do jogo, hein? Foi a grande bola do jogo. Ele é espetacular. Essa foi a defesa do jogo do Kehler. No primeiro tempo ele estava muito perto, né? O Luiz Araújo conseguiu chutar e bateu na perna dele, mas essa defesa aí, nessa batida aí, que o Pedro ajeita para o Vitor Hugo, essa para mim foi a melhor jogada do Flamengo. Tem a bola na trave. O Flamengo teve possibilidades de fazer o gol. Sabe por quê? Porque o nível individual do jogador do Flamengo é superior ao nível individual na qualidade de cada um dentro de campo. Agora, quanto que o Internacional também com um time incomodado, porque é um time reserva que vai a campo, com bons jogadores, né? Hoje não tinha nem um treinador no Bruno banco. Henrique, nem o Tchatcho estava no banco. Ele estava suspenso, mas tem Bruno Henrique, tem Luiz Adriano, que acabou saindo no intervalo, o Pedro Henrique. Mas entrou Ener Valencia, né? Sai o Luiz Adriano, entra Ener Valencia. Eu quero dizer, o time reserva do Internacional entrou com uma vontade e falou, vamos encarar esse Flamengo no Maracanã, né? O time do Internacional entrou com a disposição, eu digo sempre assim, tem time que entra em campo com a disposição de não perder. Essa foi a disposição do Internacional. Ganhar uma outra situação. Que podia até ser um contra-ataque. O potencial do Internacional era, hoje não perderemos. Certo? Porque é o time reserva do Internacional. O Flamengo teve dificuldade com reserva do São Paulo. E o Lucas Moura fez um golaço, né? 6 jogadores do Flamengo olhando. O Lucas Moura vinha, guardou.
Aí o time do Internacional ainda teve esse chute de fora da área, né? Que o goleiro do Flamengo fez a única defesa do jogo. O Depena, né? O Depena. O Depena jogou de lateral à esquerdo, gente. O Depena, o Luiz Aluz jogando, o Depena não conseguia chegar na bola. Era um tapa na frente e não chegava, o Depena estava sofrendo muito. Mas o Internacional se recusou a perder. Esse é o grande ponto. O Internacional jogou com uma linha de 3 volantes, tentando fazer, aí depois começam as alterações, os titulares começam a jogar, para dar um pouco também de ritmo para os jogadores titulares, que vão jogar no meio de semana contra o Bolívar. Mas ganhou lá, eu acho que o Internacional vai ter uma situação muito tranquila para se classificar. Com o pé na semifinal. Porque tem melhor time. Agora, no jogo de hoje, eu sempre paro para analisar, porque não é possível que o melhor elenco da América do Sul não consiga minimamente se encontrar em campo. O treinador do Flamengo, ele vê algumas dificuldades e ele tenta consertar. Ele sabe que a bola que entra pelo meio da zaga do Flamengo é uma bola terrível, porque ninguém consegue parar. Hoje ele começou o jogo com 2 volantes. O que ele fez? Começou com 2 volantes, um meia de ligação, o Arrascaeta, 2 pontas abertos e um centroavante. Para não perder o meio campo, o que fazia? Vinha o centroavante para ajudar o Arrascaeta, saía da área, o Gabigol. E aí o Zé perguntou, ele jogou do quê? Porque ele tinha que voltar. Entendeu? Porque tinha 2 jogadores abertos pelo lado do campo. Então, existem as explicações do futebol por que as coisas não acontecem. E existem aqueles detalhes que a gente vê num jogo de futebol e que, para mim, me assusta. Me assusta. Você imaginou a torcida do Flamengo como é que está agora pensando nessa lesão do Arrascaeta? Já vem à mente. Será que vai afetar a final da Copa do Brasil também, então, dia 17? É a lesão. É o cara que não pode se machucar. É um cara que não pode se machucar. Eu também não entendo porque o Everton Ribeiro não joga. Não quer mais que o Everton Ribeiro jogue no Flamengo? Ele não vai renovar o contrato? Está muito claro isso? Porque ele vem nessa sequência de não jogar há algum tempo. Então, são coisas que a gente precisa ter um esclarecimento a respeito dessa situação. É uma situação muito, muito delicada. Eu me recuso a acreditar que o melhor elenco da América do Sul só joga esse futebol. O melhor elenco da América do Sul ele tem que jogar muito mais do que isso. Pascoal, eu acho assim, acho que quando você tem uma certa dificuldade para jogar, e é o que a gente está vendo que o Flamengo... o Flamengo tem o seguinte, pega a bola, joga no Bruno, o Bruno faz alguma coisa, tem um cruzamento, ou ele decide dar dentro da área. Mais ou menos assim que o Flamengo vem jogando. Ou senão joga a bola no Arrascaeta e o Arrascaeta cria alguma coisa. Eu acho que assim, quando você tem uma certa dificuldade, dentro de campo principalmente, de se encontrar, de saber, você tem que ter as suas referências. Você tem que ter a repetição de elenco, de pelo menos 2 volantes. A gente está vendo que o Flamengo tem dificuldades, que são expostos, né, os zagueiros, porque pela qualidade do elenco do Flamengo é natural que todo mundo busque o ataque. Ainda mais quando você joga com Wesley e com Ayrton Lucas, que são jogadores que saem bastante. Então, você tem então assim, vamos repetir, repete a escalação. O Flamengo está jogando agora a cada uma semana, quarta, domingo, mas assim, repete a escalação, dá referências para os caras, porque nos momentos difíceis eu vou procurar. Se a gente repetir esse programa 10 vezes, 5 vezes ou 4 vezes, eu vou saber exatamente o que o Birner vai falar, o tempo que ele vai respirar. Você, a hora que você vai olhar para mim, eu já sei que você está me chamando para ter opinião. A hora que o Edu fizer um gestozinho assim, eu já sei que eu tenho que passar a bola. Ou seja, é a mesma coisa num campo de futebol. Se eu sou um volante, eu tenho o Birner na frente e eu sei que o Birner gosta de determinados momentos, onde ele vai receber a bola, como ele vai receber, eu tenho essa referência, eu crio essa referência através das repetições de jogos. Né? Eu vou jogar sempre, então o Birner sabe. O Birner vai me conhecer, você vai me conhecer. Hoje os jogadores do Flamengo, um olham para o outro e ninguém sabe o que vai acontecer. A única coisa que você sabe é o seguinte, espaço vazio para o Bruno apostar corrida, ou se não joga a bola para o Arrascaeta e o Gabigol faz o facão para receber essa bola. São as coisas que o Flamengo tem. E o Wesley muitas vezes quando parte para cima ali, pelo lado, porque ele aproveita o corredor. Depois, quando o Flamengo perde essa bola, ninguém sabe. Aí o Pulgar tem que sair correndo igual um maluco para fazer a cobertura, o Thiago Maia tem que correr por 4-5. Eu acho que assim, para o tempo de trabalho que o Sampaoli está à frente do Flamengo, esse Flamengo tinha que jogar melhor, com e sem a bola. Agora, as dificuldades impostas pelos adversários, isso é uma outra coisa. Mas a maior dificuldade que o Flamengo encontra hoje é o próprio Flamengo. É o próprio Flamengo. Acho que essa é a grande questão. É isso. Aquilo que o Flamengo pode fazer e não faz.
E pelo que a gente está entendendo aqui, passa pela diretoria, pelo poder dado talvez excessivo aos jogadores, pelo trabalho não muito bem desempenhado da comissão técnica. Quer dizer, tem muita coisa errada no Flamengo, Birner, é isso? A impressão que eu tenho é, assim, que fique claro. O Flamengo, não estou falando do tamanho, nada, porque no nosso continente o Flamengo é muito maior do que o clube que eu vou citar na Europa. O Flamengo lembra um pouco o elenco, algumas coisas, um PSG. A diferença é que os jogadores do Flamengo enormes viraram grandes porque conquistaram coisas pelo clube, ao contrário dos caras do PSG, que tinham chegado ali como grandes grifes. Porque em algum momento parece que você não pode pedir que algumas coisas taticamente sejam feitas, ou que você precisa se adaptar tanto a esses jogadores que as autoridades acima deles, e aí eu falo treinador, diretoria, ficam menores do que os jogadores. E, infelizmente, o futebol exige uma coisa diferente para o Flamengo. Exige um jogo coletivo mais forte. Porque se for pegar um time do Sampaoli, pegar o Santos, o Atlético Mineiro, os últimos que ele trabalhou no Brasil, para não falar dos times de fora, são times que pressionam muito a saída de bola, são times que trocam passes com velocidade, são times que jogam muitas vezes de maneira aguda. Eu lembro o Diego Pituca me disse isso uma vez, já contei várias vezes aqui na emissora, quando ele jogava no Santos, volante, que eles tinham que ficar o tempo inteiro contando os jogadores que estão na saída de bola para pressionar, para não deixar ninguém sozinho. Então, ele tava todo mundo jogando sem a bola, pensando. O Flamengo nem esboça isso. Aí porque o treinador não quer? Aí eu vou falar, tudo bem, o treinador quer, os jogadores não conseguem fazer. O treinador tem que se adaptar. Aí eu falo, tudo bem, outros treinadores funcionaram bem no Flamengo quando eu falo da qualidade de jogo possível diante do que o elenco oferece. Não estou falando que o Flamengo jogou mal com todos os treinadores anteriores, né, pós Jorge Jesus. Mas será que todas as vezes vai ser assim? Que treinador o Flamengo precisa para se adaptar a esses jogadores? Então, eu olho essa temporada para mim, pós-temporada de Jorge Jesus, tem sido, estou falando uma coisa que tem acontecido, de repente vira, eu não vejo o esboço disso, vira a pior temporada, depois da temporada do Flamengo de Jorge Jesus, depois de 2019. Gente, eu comentei isso aqui no meu pós-jogo, e é o seguinte, cara, hoje nós temos jogadores extremamente técnicos. No passado, lá em 2013, há 10 anos atrás, nós tínhamos jogadores nada técnicos. Mas eram jogadores que se doavam tudo dentro de campo. Eram jogadores que brigavam palmo a palmo pela bola. E esses caras de hoje a gente tem um Flamengo gourmet. Um Flamengo técnico. Um Flamengo que tem a bola, que passa, que coisa e tal. Mas que não tem raça dentro do campo. E o Sampaoli tem culpa também, não é só culpa dos atletas. O time do Flamengo é uma bagunça. Se quiser ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo tem que demitir sumariamente o Sampaoli. O Zé Elias está correto. Ele não pediu a demissão do Sampaoli, mas ele dentro, meu irmão, o time não tem padrão de jogo. O cara é doido, a cada jogo ele muda a escalação, gente. É uma loucura isso. É uma loucura. O time do Flamengo é uma loucura, cara. Dá até vontade de rir dessa loucura. 35 escalações diferentes, cara. Que doideira é essa, bicho? Que doideira é essa? O time não tem padrão. Inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o like.